E o Tarcísio conseguiu mexer com a cidade, no sentido de mobilizá-la e também fazer com que houvesse participação popular. O Tarcísio é precursor, principalmente do orçamento participativo, que aqui em Juiz de Fora as comunidades se manifestavam. A história do prefeito Tarcísio Delgado, ela não é difícil da gente defender as posições políticas que ele sempre defendeu, porque ele empreendeu ações que resultaram na melhoria das condições de vida de muitas pessoas, né? Em todos os momentos da sua vida, ele se preocupou com isso, porque estava pela própria origem, né, humilde dele. Eu era entregador de lenha. Eu nasci em Torreões, né, lá na zona rural, no lugar, na localidade chamada Pirapitinga, que é no interior do distrito. E ali me criei até os 4 anos. Meu pai tinha uma vendinha na boca da ponte do Rio do Peixe. E eu nasci ali e ali eu me desenvolvi. Depois, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, nós fomos para uma propriedade mais acima, que era da família. O papai assumiu lá pequeno, um sítio, mas ele começou a viver daquilo, mas com muita dificuldade. Quando eu e minha irmã, um dos meus irmãos e a terceira, o quarto irmão já crescidinhos, a mamãe entendeu de vir para a cidade para educar os filhos. Então, uma expressão que eu guardei bem, que é bem clara, que ela repetiu muitas vezes, que ela falava assim: Nonô, temos que ir para a cidade para educar esses filhos. Aquele homem que veio do Torreões, da roça, que foi calçar um sapato, como ele disse, com quase 15 anos, mas de uma inteligência, de uma capacidade enorme. Meu pai procurando demais um emprego para mim, para me ajudar, para eu ajudar um pouco na família, né? Muito difícil. E depois de muita luta conseguiu arranjar um emprego numa padaria. Lá na beira da cidade eu entregava pão em boa parte da cidade pela madrugada. Eu tinha que chegar na padaria às 4 horas da manhã no máximo para embrulhar o pão e colocar num carrinho e levar para entregar nos lugares. Eu fiz bem durante algum tempo. Aí foi uma evolução. Da padaria, fui trabalhar numa fábrica de bebida, Astro, lá na Beira da Sete também. Trabalhei menos de 1 ano lá. De lá eu fui trabalhar no Procópio Ladeira, que era uma empresa construtora civil de Juiz de Fora. Eu fui ser apontador do trabalho dos trabalhadores. Depois eu fui arranjar um emprego numa loja de couro na Rua São João. Eu trabalhei lá bastante tempo. E quando eu estava aí trabalhando lá, eu fiz o vestibular, passei no vestibular e comecei a frequentar a faculdade. Eu trabalhava no escritório lá em que o principal advogado do escritório, o dono do escritório, vamos dizer assim, era político, era deputado, doutor Zé de Castro Ferreira. Tá? E aí fui trabalhar com ele, ele que tomava conta do partido aqui em Juiz de Fora, tinha um presidente que era ligado a ele e tal, e ele cismou de eu ser candidato a vereador. Eu não queria ser de jeito nenhum, foi a maior dificuldade para me convencer de ser candidato, mas acabou que ele me convenceu. Acabei sendo e acabei me tornando o vereador mais votado da cidade. Sendo o vereador mais votado, eu fui eleito presidente da Câmara no primeiro ano de mandato. Quer dizer, eu era bem novinho, bem inexperiente, advogado e tal, e fui ser presidente da Câmara. E fui presidente da Câmara, daí para frente a coisa voou. Quando terminou o mandato na Câmara, eu fui candidato a deputado estadual, fui eleito o mais votado da cidade, depois deputado federal, o mais votado da cidade,
prefeito 3 vezes, todas as 3 com eleição aqui. E a vida é mais ou menos assim. A maior admiração do prefeito Tarcísio Delgado era a relação dele com o povo, com a sociedade civil organizada, e ele ouvia e executava. Então conseguiu construir uma rede de proteção social enorme em Juiz de Fora, criando a Em Casa, criando a AMAC. Nos momentos difíceis financeiros que a prefeitura passou, quando assumiu a gestão em 97, a prefeitura estava sem condições de pagar o 13º, a folha de pagamento, ele teve que fazer uma antecipação de receita orçamentária e foi um período muito difícil de contenção de despesas, de enxugamento da máquina, e o Tarcísio conseguiu colocar, como ele mesmo dizia, o trem nos trilhos. Quanto ao Tarcísio Delgado, posso testemunhar. Foi meu colega como deputado federal e meu companheiro como membro da Comissão Executiva do Diretório Nacional do PMDB. Eis sua marca pessoal e política. Por isso mesmo, temido e respeitado. Sua administração em Juiz de Fora, a grande e civilizada cidade mineira, acrescentou novos lauréis em sua vitoriosa carreira de homem público. Sua gestão ficará na história de Juiz de Fora, um depoimento inapagável de suas realizações. Tarcísio Delgado é um exemplo de tenacidade, transparência e combatividade. Minas e o Brasil precisam de patriotas dessa raça e desse conteúdo. Aperto as mãos limpas e empreendedoras de Tarcísio Delgado. O admirador e amigo, deputado Ulisses Guimarães. Presidente do Diretório Nacional do PMDB, Brasília, 14 de outubro de 1988. O Tarcísio é um exemplo disso, a vida inteira. Um exemplo de confiança nos seus auxiliares, de dar liberdade às pessoas e principalmente de cobrar ações, né, que tragam esse benefício que eu falei. Eu me lembro muito bem, da primeira reunião que ele fez quando ele anunciou um secretariado, ele disse para nós: olha, vocês não são obrigados a atender ninguém. Vou repetir, assim mesmo ele falou: vocês não são obrigados a atender ninguém, mas a receber são. Porque eu recebo qualquer um que queira falar com o prefeito. O que nós fizemos aqui em Juiz de Fora, com população de rua, com mendigos, com idosos, ninguém fez no Brasil. Nós fazíamos mutirão para tudo, né? Muito mutirão. E na área da educação, que sempre foi a minha prioridade, nós fizemos só 22 creches. Não tinha, quando eu entrei à prefeitura, não tinha história de creche, não existia isso. A prefeitura não sabia se tinha criança em idade de creche. Não tinha nenhuma. Nós fizemos 22, sendo que 12 nós construímos, inclusive, o prédio. Ele fez uma gestão para as pessoas. Ele valorizava, ele acompanhava, ele fez uma população, tirou aquela população que estava invisível. E o Tarcísio consegue fazer um grande trabalho social de resgate dessas pessoas, criou o Centro de Educação ao Menor, ele criou os grandes programas sociais da cidade para fazer com que essa população de rua fosse incluída, criou a Casa da Cidadania. E o Tarcísio conseguiu construir o estádio municipal, era um sonho. Nós tínhamos aqui o Tupi, o esporte, Tupinambás, nós tínhamos uma força do esporte muito forte, o futebol, e não tínhamos um espaço adequado. A primeira gestão dele criou o Conselho Municipal, Conselho Comunitário Municipal, onde reunia elementos de todas as camadas sociais da cidade, representantes de bairros, numa assembleia que era realizada inclusive na Câmara de Vereadores, e lá eram discutidos os projetos para a cidade. As pessoas tinham o direito de se manifestarem a respeito disso. Isso facilita muito a condução dos processos, do atendimento, do que a cidade realmente quer. A cidade é uma cidade
importante, cidade média, que se desenvolve de uma maneira muito... Agora precisa organizar. Construímos a liberdade, a história de um rebelde, é a história do MDB, meu partido. Nós construímos a liberdade, mas a partir daí começou a haver muita barganha, muita troca, muita individualidade. E chegamos ao que chegamos. As coisas evoluíram de uma maneira muito... involuíram de uma maneira muito incrível por esse período nosso todo. Nós, naquela época, quando eu fui prefeito, mesmo quando eu fui deputado, havia um certo respeito às instituições e uma certa responsabilidade de quem exerce o mandato de não fazer loucura. Hoje, quem faz isso é porque é isolado. Esse tipo de ação é meritória e deveria servir de exemplo, ainda hoje, para as pessoas que querem de alguma forma contribuir para o progresso social. Ele faz com que nós possamos seguir o seu exemplo, que a vida pública seja feita para servir as pessoas. O Tarcísio fez da sua vida pública, da sua vida, um sacerdócio. Ele fez pela cidade, fez pelas pessoas e merece toda a nossa gratidão. Nós estamos numa fase em que temos que recuperar a dignidade nacional. Recuperar a dignidade nacional. Tem que ser com eleições, talvez meus filhos, não eu, mas estamos vivendo num momento que você tem que tentar recuperar a dignidade política, no sentido do termo, vindo da Grécia. Política é o debate do bem-estar social, tá? É o debate da construção social.